Paz de Cristo Jesus sobre ti, pastor Adriano Moreira, e hoje para falar de um assunto que está ainda sendo um assunto de grande interesse nesses últimos dias nas redes sociais, um assunto recorrente, mas que mais uma vez vem à tona de novo e tem a ver com igreja inclusiva, mas especificamente culto inclusivo. Por isso a nossa temática é culto inclusivo. O que é isto? Mas eu não posso deixar de fazer a você o pedido de sempre. Se inscreva, comente, curta, compartilhe, siga-nos em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, e nos permita chegar a muitas outras pessoas com informação, com conhecimento, com a verdade da palavra de Deus. Então, vem comigo e vamos descobrir um pouquinho o que é culto inclusivo. O que é isto? Nós temos em nosso canal um vídeo falando sobre evangelho inclusivo e evangelho exclusivo. Ou seja, em outras palavras, nós já falamos, ou eu particularmente, é claro, já falei aqui no nosso canal sobre o que é ser inclusivo e o que não é ser inclusivo, o que é ser exclusivo, o que não é ser exclusivo. Então, você vai ver aqui, ou em cima ou embaixo aqui no nosso vídeo, o link aí para o outro vídeo onde nós falamos um pouquinho. E para não ser repetido, eu quero só enfatizar algumas coisas de modo assim bem objetivo. Quando nós estamos falando da nossa língua, a língua portuguesa, nós temos o grande desafio muitas vezes de definir um termo, porque às vezes aquele termo pode significar várias coisas, inclusive este, inclusivo. E eu quero abordar as duas coisas dentro desse significado da palavra inclusivo. Quando nós estamos falando de culto, momento em que se reúne para a adoração, no caso o culto cristão ou culto evangélico, ele é aquele momento de reunião que quase sempre é dentro de um templo, de um santuário, para cultuar, prestar adoração a Deus. O culto não deveria apresentar qualquer que fosse a barreira para a participação, para a mobilidade, qualquer que fosse a barreira, deficiência física, deficiências específicas. Então, a primeira coisa que eu quero começar a abordar aqui é que quando nós falamos do termo inclusivo, a gente precisa pensar naquelas pessoas que elas possuem algum tipo de deficiência ou algum tipo de necessidade específica que as impediriam de estarem congregadas em algum lugar para um culto. Quando nós falamos de culto público, nós nos encontramos justamente diante desse grande desafio. Porque o culto público tem como objetivo edificar uns aos outros um espaço. A gente normalmente fala igreja, mas isso pode ser em qualquer lugar. Quando a gente está falando de lugar, é de espaço, é geografia. Para uma edificação mútua, para a promoção da igualdade e da liberdade de adoração a Deus, com toda a diversidade de pessoas, para uma unidade do corpo de Cristo Jesus. E quando a gente está falando de diversidade de membros, a gente está falando de cor, a gente está falando de raça, a gente está falando de muitas outras coisas que tornam o ser humano diferente um do outro. Ao mesmo tempo também pessoas de todas as idades, pessoas de ambos os sexos, pessoas com particularidades e peculiaridades que se encontram no mesmo lugar para adorar a Deus. Se a gente entende que o culto é justamente essa congregação de pessoas com as suas diferenças para uma edificação mútua, para a prática da justiça diante de Deus, da igualdade, para a mutualidade, para essa comunidade da fé, para a adoração, a acessibilidade deveria ser para todos. Quando a gente ainda está falando aqui desse termo inclusivo, sendo a acessibilidade, chegar a um lugar e adorar e cultuar a Deus, essa acessibilidade ela tem que alcançar pessoas com deficiência ou com necessidades específicas, porque se culto tem como proposta congregar no mesmo lugar todas as pessoas com as suas peculiaridades e particularidades, então não pode haver barreiras, não pode haver qualquer que seja o impedimento para essa inclusão. Então a primeira coisa a ser entendida com o termo inclusivo é a acessibilidade, a participação, a chegada, o recebimento de todas as pessoas com as suas particularidades,
com as suas deficiências, com as suas dificuldades, para que elas possam juntas estar no lugar e adorar o Senhor. Mas esse termo inclusivo, ele também, justamente por essa razão que estamos fazendo este vídeo, tem tido um outro sentido. Hoje, quando nós falamos de culto inclusivo ou de igreja inclusiva, esse termo é um termo que nós chamamos de êmico, que é muito usado para falar daquelas igrejas e daqueles cultos que estão não é só tendo a acessibilidade de pessoas para chegar e cultuar, mas estão acolhendo as pessoas que são definidas nessa sigla LGBTQIA+. Mas o que é uma igreja inclusiva? Uma igreja inclusiva, agora no sentido de inclusivo, como tem sido usado nas redes sociais mais ainda, são aquelas igrejas que estão agregando, mas agregando não só como uma recepção para quem está vindo assistir um culto, mas estão recepcionando como membros, recepcionando como líderes, formando líderes, consagrando líderes, concedendo os púlpitos para que essas pessoas que são colocadas dentro dessa sigla LGBTQIA+, tenham essa acessibilidade numa ministração, por exemplo. Seja a pregação, seja o louvor, seja lá qual for o tipo de ministração, mas essas pessoas estão sendo inclusas nesse sentido, no sentido de um membro de uma igreja local com todos os direitos e com todos os deveres. E aí as igrejas inclusivas são essas igrejas que estão agregando lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexuais e os assexuais. São essas aí as siglas LGBTQIA+. Inclusive, existe até siglas que vão usar mais outros T's, como transexuais, travestis e outras siglas mais. Mas essa tem sido a mais conhecida, LGBTQIA+. Essas igrejas acabaram surgindo no Brasil desde a década de 90, na verdade. De certa forma, isso torna mais proeminente a partir do ano 2000. Na verdade, nos Estados Unidos, desde 1968. Mas, basicamente, Brasil, década de 90 e mais especificamente a partir do ano 2000. O que eu quero fazer e falar com você hoje aqui, bem assim, no tete-a-tete. Um culto, ele tem de ser inclusivo. Em que sentido? Todo o culto, ele precisa abrigar qualquer pessoa que queira vir adorar, cultuar e bendizer ao Senhor. Não interessa quem e não interessa qual é a sua peculiaridade, particularidade, seja a cor, condição financeira, condição física, deficiência específica ou especial, por exemplo, dificuldades mentais ou coisa parecida, seja também até a sua opção sexual, se é travesti, se é lésbica, não importa. O culto tem de ser inclusivo no que tange a abriga a todos, recepciona a todos, porque Jesus disse em Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim todos. Você vai encontrar vários textos bíblicos, como eu já disse no nosso outro vídeo, a gente fala muito do todos. Todos significa Deus convida a todos. Então, o culto tem de ser inclusivo. O culto não deveria ter barreira, inclusive barreiras até físicas para a acessibilidade de um cadeirante, por exemplo. A igreja deveria estar totalmente preparada para tudo isso. Todos os templos deveriam estar preparados para isso, para ser inclusivo a todos. Todos, absolutamente todos. Se um marginal quer vir assistir o culto, traficante quer vir assistir o culto, se alguém de uma matriz africana, se alguém da religião budista, o católico quer vir assistir o culto, inclusivo para todos. Porém, o culto, assim como a igreja e o evangelho, também são exclusivos. Por que exclusivo? Porque você vai encontrar um texto como o de João capítulo 4, verso 24, dizendo que Deus procura verdadeiros adoradores e que o adorem em espírito e em verdade. E quando o próprio Jesus disse, vinde a mim, todos, ele diz todos que estáis cansados, ele promete que vai aliviá-los, que vai transformá-los. Então, quando João 4,24 está dizendo que Deus está procurando verdadeiros adoradores. Então, aí a igreja e, portanto, o culto, ele vai se tornar também exclusivo. Em que sentido? É que aquele que vem, seja lá quem for esse que vem e como venha, ele vem para ouvir sobre Jesus. Ele vem para ouvir sobre o Evangelho. Ele vem para ouvir uma proposta de vida eterna e uma proposta de mudança. E não é mudança de comportamento, é uma mudança de natureza, que automaticamente
vai desembocar em mudança de comportamento. Por isso que o texto bíblico vai dizer sobre verdadeiros adoradores, sobre verdadeiros seguidores. Isso significa dizer que houve mudança. Por isso eu quero fechar dizendo que o evangelho é uma proposta de mudança. Mudança de vida, mudança de natureza, mudança de propósito, mudança de mente. Inclusive a palavra mente, ou melhor, a palavra arrependimento que você encontra na Bíblia, texto como o de Marcos 1,15, a palavra lá é metanoia. Metanoia é mudança de pensamento, mudança de emoção, mudança de atitude. Culto inclusivo deve ser inclusivo nesse sentido, que todos precisam e devem ter acesso a ele, seja lá quem for. Mas o culto também é exclusivo, porque esse culto ele vem com a proposta na pregação do evangelho para que aqueles que ali estão ouçam a mensagem do evangelho, se submetam a ela e tenham uma experiência de mudança de vida. Então, deixe seu like, seu comentário, suas críticas e compartilhe. Afinal de contas, esse canal também é seu. Deus te abençoe.